Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Batismo de Fogo, o quinto livro da série The Witcher. Ai meu Deus, por onde eu começo? Vamos lá, porque o surto veio nesse livro, meu pai. Bom, só dando uma contextualizada, como a gente sabe, a guerra explodiu, Nilfgaard está conquistando basicamente todos os territórios, porém ainda está tendo um pouco de resistência em alguns pequenos locais. A gente tem os elfos também tentando lutar pela sua sobrevivência. Então são humanos contra elfos, contra Nilfgaard, Nilfgaard contra os humanos, enfim. Tá uma confusão tremenda. A gente viu que a Ciri está com um grupo de bandidos, os ratos. Então ela tá fazendo parte desse grupo agora. Geralt tá tentando ir atrás da Ciri e Yennefer tá desaparecida por enquanto. E é nessa confusão que a gente começa Batismo de Fogo. O que a gente vai ter nesse livro, pra eu tentar não falar nenhum spoiler e já ir direto pro que eu achei da história. A gente vai ter Geralt indo atrás da Ciri. A gente vai ter diferentes pontos de vista, como a gente costuma já ter nos livros de The Witcher. Então a gente consegue, com esses diferentes pontos de vista, a gente consegue entender o que está se passando na guerra, o que cada rei, cada imperador, enfim, cada pessoa tá falando ali um pro outro, como é que tá sendo a situação em cada lugar e também todo o plano que Nilfgaard tá traçando pra tentar encontrar a Ciri também e fazer todo aquele acordo de casamento, enfim, tentar conquistar a Sintra pela Ciri. A gente começa na floresta do Brooklyn, onde o Geralt está ali se recuperando do ferimento que ele sofreu nos ataques lá na guerra, na batalha que ele teve com o Vilgefortz na Torre da Gaivota, se não me engano, lá no quarto livro, enfim. O Geralt se machucou tentando proteger a Ciri, e aí a atriz teletransportou ele pra Brooklyn, e agora ele tá lá se recuperando em Brooklyn. Em Brooklyn a gente vai ver que as Dríades, elas estão fazendo meio que ali uma escolta pros elfos, pros esquilos, e tentando fazer com que eles passem pela floresta e atinjam lá o seu objetivo sem ser atacados pelos Nilfgaardianos nem pelos humanos. Apesar das Dries não se envolverem, né, muito na guerra, tá? Elas estão simplesmente tentando proteger o território. Mas a gente tem uma arqueira que vive em Brooklyn, que é a Milva, que vai ser muito... vai ser importante aqui nesse livro. E ela vai estar bem presente em todos os momentos. Até porque o Geralt começa a pedir ajuda pra ela, como ela tem contato com os esquilos e ela tem contato nessas fronteiras, pra ela tentar descobrir alguma coisa sobre a Ciri ou sobre a Yennefer, enfim, sobre o que tá se passando no meio da guerra naquele momento, já que ele estava incapacitado, se recuperando do ferimento. Além de tudo isso, a gente vai ter também as feiticeiras tentando se reagrupar, tentando cada uma colocar o seu objetivo e encontrar um objetivo em comum, que é proteger o destino da magia, já que esses também estão ameaçados, até por conta de toda a traição que aconteceu em Taned, com os feiticeiros e os reis e tudo mais. E enfim, a parte das feiticeiras realmente nunca me interessou muito, porque eu não gosto delas, eu acho todas muito falsas e chatas e me dá nervoso ver os capítulos delas. Só que para esse livro elas trouxeram uma informação muito importante que eu acho que que trazem outras pequenas informações sobre outras pessoas envolvidas nessa história, que eu tenho certeza que se a gente não descobrir no próximo livro, a gente vai descobrir nos próximos. Mas enfim, o que eu achei desse livro? Então, além dessas informações importantes que a gente consegue pelos diferentes pontos de vista, tanto dos comandantes e imperadores e tudo mais, a gente consegue ter uma visão do que tá acontecendo e a gente consegue entender também que nessa história podem haver mais traidores do que a gente imaginava. Mas vamos em relação ao trio principal ali, né? Sempre Geralt, Yennefer e Ciri.
O Geralt, então, tá na floresta do Brooklyn e ele tá se recuperando desse ferimento. Até que ele pede ajuda pra Milva começar a investigar sobre a Ciri, só que a Milva não quer se envolver nessa história, porque ela também corre muitos riscos com isso, né, de ser descoberta e também de acabar envolvendo os esquilos e aí trazer problemas pra eles, eles trazerem problema pra ela e ela acabar trazendo problema pra floresta de Brooklyn, enfim. É um joguinho ali de dominó que se uma peça cai, vários caem juntos. Por isso que toda e qualquer informação e todo qualquer passo que você der tem que ser sempre muito calculado e muito bem pensado. Porque você nunca sabe quem pode estar por trás daquilo, se a pessoa que você tá falando realmente é confiável ou não. É bem estressante, assim, esse clima de guerra. Mas, enfim, né, é o que temos, é o que eles têm naquele momento. E a Milva, ela, então, fica muito irritada no começo por não querer ajudar o Geralt, só que aí a rainha lá, não é rainha, eu esqueci o nome da mulher, mas enfim, a pessoa que manda lá na floresta do Brooklyn, a Dríade Suprema lá, conversa com a Milva e fala que ela precisa ajudar o Geralt e tudo mais, porque eles têm uma dívida com ele e o Geralt também, enfim, tem um rolo lá deles. E até que ela acaba aceitando ajudar, aí na verdade ela se recusa, só que aí o Geralt vai e fala que vai fazer sozinho, que não precisa dela, não sei o que, ela se revolta, vai atrás dele, porque acha ele um tonto e vai tentar alertar ele de algumas coisas que ela acaba descobrindo, só que aí nesse meio tempo ela já se envolveu e já começa a ajudar ele nessa jornada. O que temos aqui? Temos Jaskier de volta. Temos Jaskier que se junta à trupe. E Jaskier sempre muito engraçado. Sempre, eu acho que o alívio cômico das histórias, né? Que trazem pontos bem sérios. Eu acho que o Jaskier tá sempre ali pra dar um alívio cômico na história, o que ajuda bastante em alguns momentos. Mas a gente vê o principal de tudo, de toda essa trajetória do Geralt, que eu já tinha percebido nos livros anteriores, mas nesse livro ficou extremamente marcante, é a evolução na personalidade dele. Porque além da Milva, além do Jaskier, a gente... nesse grupo ainda vão se juntar alguns anões, algumas outras pessoas e também uma pessoa muito... que tá ficando muito importante. Sempre foi, na verdade, né? Mas ele tá tomando ainda mais espaço nessa história, principalmente nesse livro aqui. Que é relacionado com a Ciri e tudo mais. E a gente vai começar a entender um pouco melhor do porquê disso nesse livro. Mas... e a gente sabe que tanta gente se juntou ao Geralt nessa caminhada, nessa jornada dele em busca da Ciri. Todos eles não estavam ali por conta disso. Eles só realmente se juntaram para continuar a viagem em bando, porque é mais seguro, né? E, enfim, é mais confortável você viajar em bando do que sozinho. O Geralt, ele ainda tinha uma resistência com isso, ele continua com essa resistência, só que a gente vê uma evolução na personalidade dele. Você vê ele mais... um pouco mais falante, você vê ele um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Você vê ele um pouco mais humano, um pouco mais envolvido com as questões ao redor dele, com as pessoas ao redor dele. Coisa que, pelo menos nos 2 ou até 3 primeiros livros, a gente não via muito isso, né? O Geralt, ele era sempre aquele lobo solitário, que é como ele até se define, né? Aquele lobo solitário. É ele por ele mesmo, ele cumprindo as missões que ele tem que cumprir, matando monstros. E aqui, na verdade, desde o terceiro livro, desde o terceiro, eu já venho percebendo que a Ciri, ela teve um impacto muito grande na vida do Geralt, obviamente, mas eu acho que ela também teve impacto na personalidade dele, porque justamente por ele
assumir essa responsabilidade sobre ela e ele entender que ele precisava de ajuda, ele passou a ter que confiar em outras pessoas, ele passou a necessitar da ajuda de outras pessoas, por mais que ele sempre continuasse resolvendo as coisas sozinho. Mas, e junto com a Ciri veio toda a questão da guerra. E, bem, a Ciri está envolvida na guerra, né? Já que ela é a única herdeira de Cintra e os Nilfgaardianos estão tentando tomar Cintra. Estão justamente caçando a Ciri por conta disso. E por essa junção toda de acontecimentos, o Geralt, nessas aventuras dele de proteção da Ciri e de, enfim, tentando fugir da guerra, porque ele não queria participar da guerra de jeito nenhum, ele não queria se envolver na guerra de jeito nenhum, ele acaba conhecendo diferentes pontos de vista das pessoas que acabaram sofrendo com a guerra, ou vão acabar sofrendo com a guerra, né? No caso dos livros anteriores, quando a guerra ainda não tinha acontecido, ele acaba tendo contato com pessoas que, se a guerra realmente acontecesse, elas acabariam sofrendo por conta daquilo. E toda a postura dele de eu não me importo, ou de ok, isso realmente é péssimo, mas não tem nada a ver comigo, vai caindo. E nesse livro aqui, principalmente no quinto livro, ele percebe, eu acho que realmente cai a ficha dele, que essa pose de isso não tem a ver comigo, não rola, sabe? Se ele tá ali naquele mundo, isso tem a ver com ele também. Não é porque ele não faz parte de determinado grupo, não é porque a sociedade não aceita ele, porque a sociedade é extremamente hipócrita com os bruxos, né? Ninguém aceita os bruxos, ninguém gosta dos bruxos, mas quando precisa deles, sabe pedir, né? Mas não é porque eles têm todo esse código de não vou me envolver com assuntos humanos ou não vou me envolver com assuntos políticos que a guerra que está acontecendo não tem a ver com eles também. E mesmo quando se não quer tomar um partido, muitas vezes a gente precisa tomar um partido de alguma coisa. E eu acho que ele percebeu isso, e eu acho que essas jornadas que ele tá tendo em busca da Ciri, ou tentando salvar a Ciri, ou tentando ajudar a Ciri com todos os problemas que envolvem ela, e esse contato que ele tá tendo com diferentes raças, com diferentes pessoas, tá ajudando ele a mudar um pouco a visão de mundo que ele tem, mudar o entendimento que ele tem. Porque, assim, o Geralt, a gente sempre soube, pelo menos eu sempre soube, que ele era uma boa pessoa, apesar de ele parecer super cruel e tá. Não cruel, mas super frio, assim, e tal. Mas a gente sempre sabe que a moral dele sempre foi muito grande, ele sempre tentou fazer o máximo de bem possível. Bem possível ali, de acordo com as limitações dele de não se envolver em determinados assuntos. Mas aqui nesse livro não, a gente já vê um Geralt diferente, um Geralt que se importa mais, sabe? Com diferentes questões, com as pessoas que estão fazendo a caminhada com ele. A gente vê uma mudança, assim, tem uma cena que é crucial, que até quem tava andando com ele falou, mas você não vai fazer isso? Como assim? Mas eu acho que isso mostra realmente a grande evolução que ele tá tendo como ser humano, como bruxo. E no começo eu não fiquei incomodada com isso, mas eu não achei nem um pouco estranho, porque como eu falei, a gente já via um pouco disso nos outros livros. Mas, assim, a questão do Geralt pra mim era que ele era assim, pronto, sabe? Eu nunca li os livros de The Witcher, eu nunca vi o Geralt como um personagem que precisava evoluir. Desde o momento em que eu peguei a personalidade dele, que eu peguei a descrição dele, eu já falei, ok, beleza, ele é isso, pronto, acabou, sabe? Eu nunca me importei se ele ia evoluir ou não. Eu tava muito mais preocupada com as aventuras que ele tava tendo e com os problemas que
que ele tinha que resolver, do que com a evolução dele. E quando eu comecei a perceber isso, e aí nesse livro ficou mais escancarado, eu falei, opa, tá acontecendo. É uma decisão ruim? Não é. Faz sentido o que o autor fez? Faz. Só que eu não sei como absorver isso. Eu não sei como lidar com isso, porque não era uma coisa que eu achava que precisava, sabe? Então foi um ponto assim, não tão inusitado, não posso nem dizer que foi inusitado, porque eu já sabia que estava acontecendo, mas foi inusitado porque não era uma coisa que eu via exatamente uma necessidade de se ter na história. Mas assim, depois que eu terminei o livro e eu refleti sobre isso, eu gostei bastante dessa evolução do Geralt, e eu espero que a gente continue vendo ele assim. Não acho que ele precisa de uma mais evolução, mas eu acho que vai ser muito legal, até por conta do relacionamento dele com a Ciri e dessa coisa de irmão mais velho ou de pai, enfim, que ele tá tendo com a Ciri. Eu acho que vai ser interessante que ele tenha esse lado mais humano nessa relação. E vamos falar então da Ciri. Bom, eu tô extremamente preocupada com ela, porque aqui a gente tem pouquíssima coisa sobre ela, a gente vai tendo alguns flashes de sonhos que o Geralt tá tendo, e a gente também tem alguns momentos que mostra o ponto de vista dela em si. E é extremamente preocupante, porque vamos recapitular, né, gente? Ela é uma criança que viu o seu país, a sua casa sendo queimada, destruída, seus pais morrendo, sua avó morrendo, e aí ela tenta fugir daquilo, e aí ela é sequestrada pelo carinha do elmo alado, e aí o Geralt, ela consegue fugir, ela vai pra uma floresta, ela se perde, ela anda sozinha na floresta até que ela encontra o Geralt, e aí ela encontra o Geralt, e aí ela passa por treinamentos super difíceis, de bruxos, que ela acaba gostando, mas são extremamente difíceis. E aí ela começa a treinar com a Yennefer também, porque a gente sabe que a Ciri tem poderes, então ela tá tentando entender tudo o que tá acontecendo com ela, além dos poderes que ela tem visões. E, enfim, é uma confusão na cabeça da menina, né? Lembrando que é uma garota de 14, 15 anos. E até que ela é atacada, e aí ela tem que fugir de novo, e a única referência, né, de segurança que ela tinha na vida era o Geralt e a Yennefer. Nenhum dos dois estão ali para salvar ela tem que se virar sozinha de novo. No quarto livro ela passa por um deserto, né, já que ela atravessou o portal, ela vai parar num deserto onde ela passa fome, ela passa frio, ela passa sede. Ela tem que se virar sozinha naquele deserto, tentando achar uma forma de voltar pro mundo onde ela tava. Quando ela volta, finalmente, ela cai na mão de bandidos, onde ela tem que aprender a sobreviver como bandidos, e ela tem que se adequar àquela nova realidade da vida dela. Tudo isso na cabeça de uma criança que basicamente não teve infância, né, ou não teve adolescência, e tá tendo que se virar sozinha sem referência nenhuma. Fora o cheia de traumas, né? Então, assim, a gente tá vendo aqui uma Ciri extremamente preocupante, o estado dela, porque a gente vai vendo que a personalidade dela também tá mudando. E, bom, a personalidade dela, eu acho que ela tá tentando se adequar a tudo que tá acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo uma criança extremamente fragilizada. Então, eu tô muito preocupada, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo livro. Eu não vejo a hora do Geralt encontrar a Ciri de novo. E os dois vivam felizes para sempre, protegidos em qualquer lugar do mundo. Mas enfim, eu não vejo a hora dos dois estarem juntos de novo. Resumindo, esse livro foram muitas emoções. Muitas emoções fortes. Eu amei esse livro demais. Eu dei 5 estrelas pra ele. Eu gostei bem mais do que o quarto livro. Eu achei o quarto livro um pouco morno, vamos dizer assim.
Esse livro não. Esse livro é muito emocionante. Tem muita coisa acontecendo. A gente tem mais jornadas do Geralt do que no livro anterior. Acho que no livro anterior focou muito em toda essa questão da disputa, da guerra e da toda a questão do encontro dos feiticeiros, né, para decidir os destinos do mundo. E aqui não, aqui a gente tem Geralt nas aventuras dele, lutando e matando e não matando, e a gente tem a Ciri, e a gente tem a guerra acontecendo no meio, e perseguição, e você nunca sabe. Eles não podem ir para um lado porque o outro lado tá em chamas, eles não podem ir na frente porque Nilfgaard tá na frente, eles não podem ir pra esquerda porque pra esquerda também tá a guerra. É uma loucura só. E é isso. Eu não sei nem o que falar, eu ainda tô muito doida com esse livro. E leiam, gente, leiam, porque tirando o quarto livro, esse é um dos melhores. E é isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Acho que ela ficou longa demais, mas, né, enfim. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.